Vamos lá, pessoal, boa tarde. Voltando agora, vamos inserir alguns dados, né, na nossa história do Brasil que a gente já viu. Vamos lá, a história do Brasil começa de 1500, certo? E vai até 2016, que é onde nós estamos. Qual é o contexto histórico do descobrimento do Brasil? Bem, pessoal, o descobrimento do Brasil é o seguinte: nós tínhamos a Europa, tentar fazer a Europa aqui para vocês. Aqui tínhamos aqui o mar Mediterrâneo. Isso aqui era o mar Mediterrâneo, ó. O mar Mediterrâneo, certo? Aqui existia um local aqui chamado Constantinopla. E Constantinopla, ela era o local onde se atravessava, né? Onde os mercadores passavam, atravessavam para chegar às Índias, certo? Só que os turcos otomanos, eles tomaram essa região de Constantinopla. Então, quando ele tomou essa região, os venezianos, os europeus, genoveses e venezianos, não puderam mais fazer essa travessia aqui, certo? Os turcos otomanos, eles eram um povo árabe, e os árabes lutavam sempre contra os cristãos da Europa, desde o tempo da cruzada, como você sabe. Então, eles impediram que os venezianos fizessem essa travessia. Então, o que acontece? Começou a faltar produtos, especiaria na Europa. Portugal, que ficava aqui nessa pontinha aqui, ele fez o quê? O que Portugal fez? Portugal decidiu ir pelo Atlântico, certo? Tentar descobrir um caminho para as Índias. Aqui ficava a África, fica ainda a África, né? Então ele vai fazer esse caminho contornando a África. Bartolomeu Dias passa aqui no Cabo da Boa Esperança e aí ele volta e tal. Então consegue-se um caminho que se chega à Índia, né? Contornando aqui esse obstáculo aqui dos turcos otomanos. Acontece que os espanhóis, certo? Os espanhóis também ele tentam encontrar um caminho, só que os portugueses não admitem que ele faça essa trajetória é unicamente dos portugueses. Os espanhóis ele tentam entrar, fazer o que? Viajando em linha reta, certo? Então quando ele tenta viajar com linha reta, tentando chegar aqui no extremo oriente, através de que a Terra é redonda, então você andando só por aqui, você vai, né, Terra sendo redonda, você vai cruzar e chegar aqui atrás. Só que eles não contavam que aqui existia o continente americano, certo? Então quando ele chega aqui no continente americano, o Cristóvão Colombo ele acha que chegou nas Índias, certo? Só que agora a gente tem o quê? Um conflito de interesse, porque o continente americano, como você sabe, ele é bem grande, e aqui embaixo nós temos o Brasil. Então fica o quê? Portugal tomando conta aqui do Brasil, né? Portugal chegando aqui no Brasil, e os espanhóis chegando aqui na América Central. Não deixa de ser a mesma terra, há um confronto aí. Então, para evitar guerra, se faz um acordo. Que acordo é esse? O Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas divide as terras no meio, certo? As terras ficam divididas entre Espanha e entre Portugal. Os demais reinos da Europa não aceitam bem essas divisões. Inclusive tem um rei que diz que ele só aceita se for mostrado a ele o testamento de Adão. Então acontece o quê? Diversas invasões nessas áreas aí, onde você vai ver os piratas, né, de outros países tentando invadir essa área aqui que seria de Portugal e da Espanha. Aí é onde vem aquela questão das guardas-costas, né? Aquelas missões guarda-costa e de reconhecimento para impedir justamente esse contrabando de materiais aqui nessa terra aqui que seria pertencente a Portugal e Espanha. Acontece, pessoal, que em 1580, no ano de 1580, o rei de Portugal, ele morre sem deixar herdeiro. Então quem assume o trono português é Filipe da Espanha. Então quer dizer, acaba-se o conflito. O espanhol passa a ser dono de tudo, inclusive do Brasil. Então quando ele passa a ser dono de tudo, inclusive do Brasil, acontece uma coisa bastante interessante. Existe uma nação, um país, a Holanda, que a Holanda ela se beneficiava do comércio das especiarias, vamos dizer assim, do açúcar e do pau-brasil brasileiro, porque era ela quem fazia o transporte dessa mercadoria, entendeu? Ela que distribuía, ela era um atravessador, distribuía essa mercadoria que vinha do Brasil, da colônia, na Europa. Como a Espanha era inimiga da Holanda, a Espanha impede a Holanda de participar desse lucrativo negócio. Então a Espanha
A Holanda, para não se ver prejudicada, ela começa a invadir o Brasil. E aí onde a gente tem as invasões holandesas em Pernambuco, na Bahia, e inclusive invasões também francesas no Maranhão e na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, certo, pessoal? Após 1640, né, acaba essa união e fica cada cá com os seus pedaços de terra. Só que durante essas guerras, essas invasões aí, o território brasileiro ele foi invadido mais além do Tratado de Tordesilhas, certo? Porque já que